Agora eu estou aqui com a minha querida amiga Fátima Teles, ela que é escritora, está aqui para lançar o livro do programa Tarde Nossa, o livro Alumbramento. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que a própria escritora. Muito obrigado pela tua presença e seja bem-vinda ao programa Tarde Nossa. Eu que agradeço. De antemão eu quero deixar um abraço grande para a Marlene Duarte e agradecer ao convite dela, né? Quero que você dê um abraço grande para ela. Trouxe o livro de presente para ela também, que você leve e que Alumbramento seja paz e luz na vida da TV Verdes Vargas. Amém. Eu já vi que o livro aqui está autografado, né? Está. Autografado, dedicado especialmente para Marlene. Exato. Acredito que semana que vem ela já esteja de volta. Você acompanha aí a página do livro na sua telinha. Ô Fátima, me fala para mim aqui o que é o alumbramento. Alumbramento significa encantamento, inspiração. Então, veio numa fase boa da minha vida, numa fase de muito encantamento mesmo, pela poesia, pela natureza. E esse livro, que é o meu primeiro livro de poesia, ele vem exatamente trazer essa percepção que eu tenho sobre a vida, essa percepção que eu tenho sobre a natureza, e como essa natureza se relaciona conosco, como ela está entrelaçada em nós. Então, meio que faz parte do cotidiano, não é isso? Exatamente, a natureza somos nós, a natureza está em nós e nós nos relacionamos com ela. E você falou que é o seu primeiro livro de poesia, mas Sim. você já lançou outros livros também? Não. É o seu primeiro, a sua primeira obra. Eu lancei outros livros quando eu trabalhava em escola, mas não por editora. Então, livro mesmo publicado em editora, esse é o meu primeiro. E fala para mim o que ele tem de especial. Esse livro, ele tem... Eu vou ser sincera, eu gosto muito desse livro, eu não vou dizer o que é que ele tem de especial, ele todinho é especial. Né? Agora, a segunda parte do livro tem uma particularidade. A segunda parte do livro, ele vem falar sobre as paisagens e os encantamentos de Belém do Pará. Porque a região amazônica é uma região que realmente trouxe muita inspiração para mim. E eu sou leitora das lendas amazônicas desde a minha infância. Eu era muito apaixonada pelo folclore da Amazônia, sou muito apaixonada pelo folclore brasileiro. E sou leitora das lendas desde a minha infância. Então isso terminou fazendo com que eu me aprofundasse nas leituras da região amazônica, conhecesse escritores paraenses, conhecesse a literatura de certa forma, alguma coisa da literatura do Pará. E isso foi trazendo para mim encantamento mesmo. Isso foi trazendo para mim motivação para que eu escrevesse também. Inspiração, né? Exato, para que eu escrevesse também sobre a Amazônia. Então, por isso eu dedico essa segunda parte do livro a essa região, a região norte, tão rica, como a natureza é tão rica e tão cheia de mágica, sabe? Tão cheia de lendas, tão cheia de mistérios, tão cheia de encantamento. Então, eu estou vendo aqui que o livro é realmente muito encantador, porque é um livro muito fácil de ler. É um livro, exato. E são apenas 50 páginas. Exato. Então, para os amantes da leitura, isso aqui, 10 minutos praticamente já está terminando de ler o livro. Né? E a proposta é exatamente essa. Então, o Alumbramento, ele é um livro de linguagem fácil, porque a minha linguagem é uma linguagem popular. Eu falo sobre o que eu sinto. Quando eu te digo que eu falo sobre... O meu livro fala sobre a percepção que eu tenho sobre a vida e sobre a natureza, então, com certeza, o livro traz a minha linguagem. E a minha linguagem não é erudita, não é uma linguagem culta. A minha linguagem é uma linguagem popular. Eu falo o que eu sinto. Eu falo a minha dor. Eu falo o amor que está em você, que está em mim, que está em todos nós. Que maravilha. E essa linguagem é de fácil entendimento. Então, é realmente um livro de linguagem popular. É um livro fininho, com poucas páginas, né, com 50 páginas, com 100 poesias, e é um livro realmente que dá para você ler rapidamente. Você como escritora, a sua inspiração como autora desse livro, ela vem de quê? Vem de outros autores? Em quem você se inspira? Em quem você se espera para poder fazer, fazer a sua escritura? Eu sou muito apaixonada por Carlos Drummond de Andrade. Quem não é, né? Eu sou muito apaixonada, então assim, Quadrilha foi a poesia que mais me perseguiu durante toda a vida. Eu acho Quadrilha muito realista, porque todo mundo tem um amor e de repente ninguém fica com amor e todo mundo segue um destino diferente na vida, e a vida é isso, a vida é uma passagem
Nós estamos com as pessoas, nós podemos estar, podemos ficar ou podemos apenas passar. E elas também podem ficar, mas podem apenas passar na nossa vida. E isso é mágico, isso é lindo. Essa compreensão de que as pessoas podem ser passagens em nossa vida, isso é que é bonito. Para que a gente compreenda que as pessoas passam, mas elas deixam uma mensagem na nossa vida. E essa mensagem deve ser positiva. Então, isso é que é lindo. A gente tem que tirar o proveito de tudo, né? Sim, exatamente. Essa é a proposta. Essa é a proposta mesmo. E a Alumbramento tem essa proposta quando fala que as pessoas passam na nossa vida. Não passam por acaso. Exato. Não passam por acaso. Algumas vão ficar, algumas vão passar e outras nem passam. Então, assim, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê e a gente tem que ver isso de forma positiva para que a gente possa crescer e evoluir da melhor forma. E o lançamento oficial do Alumbramento já aconteceu? Alumbramento aconteceu. O lançamento desse livro foi em 2015 na Feira Literária do Pará, Flipa. Muito tempo, né, então? Sim, que é uma feira estadual lá, que acontece em Belém do Pará, financiada pela Livraria Fox, né? E aqui na região, você já chegou a fazer o lançamento na região do Cariri? Pronto, então nós temos uma agenda para Alumbramento. Uma agenda porque nós temos amigos nas cidades. Então, as cidades onde eu tenho amigos, eu sempre levo a Alumbramento. Então, eu lancei o livro no dia 20 de janeiro em Brejo Santo, porque é minha terra natal. Então, nós abrimos, vamos dizer assim, é como se o livro tivesse parido naquele dia. Não foi nem na Flipa, na Feira do Pará, mas eu pari Alumbramento no dia 20 de janeiro em Brejo Santo. No dia 16 de fevereiro, eu trouxe ele para o Juazeiro do Norte, onde ele teve o lançamento no Buffet Coração de Mãe, da amiga Lucimar Viana. Foi uma noite muito bonita. E agora, no dia 8 de abril, nós estamos levando Alumbramento para o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Vai ser na sexta-feira à noite, vai ser lançado lá. Em maio será lançado em Belém do Pará, porque ainda não houve o evento de fato, né? E em junho a gente está vendo a possibilidade de levá-lo para maio, também levar para o Icó, que é uma cidade onde eu ensinei, na Faculdade Vale do Salgado, é uma cidade que eu quero muito bem. E em junho a possibilidade de ir para João Pessoa. Então tem uma agenda bem... tem. Onde tem amigos, a gente vai levando Alumbramento. E aqui na região, quem quiser adquirir esse livro? Então, quem quiser adquirir o livro, lá em Brejo Santo tem a Papelaria São Francisco, mas aqui no Cariri, né? E eu chamo Brejo Santo também de Cariri, mas vamos dizer assim, Juazeiro, Guabaia. Mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser, exatamente. Então, quem quiser comprar o livro aqui, eu ainda não encontrei um lugar para referenciá-lo. Então, eu tenho um Facebook, onde o meu nome é Flor de Primavera. Quem quiser pode me adicionar ou só mandar a mensagem em box e eu envio pelos correios, tranquilamente. Não tem problema, eu tenho feito isso há algumas semanas. Todas as semanas, hoje eu sou freguesa dos correios de Brejo Santo. Então eu sempre vou, já enviei para amigos de São Paulo, de Mato Grosso do Sul. E aí a gente vai levando Alumbramento para outras paragens e para o Brasil afora. Onde tem amigos, a gente vai levando Alumbramento. Onde tem gente que gosta de poesia que quer prestigiar o livro, a gente vai levando ele. Isso é muito bom e vamos expandir muito mais. Fátima, eu quero agradecer a tua presença aqui no programa Tarde Nossa. Tá? Eu quero agradecer, você é extremamente simpático. Obrigado. Muito obrigado. E o programa